Eu estou recebendo hoje no programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, o Dr. Brasil Caiado, cardiologista, tem uma clínica aqui em Brasília com os mais modernos equipamentos nesta área da medicina. E nós estamos conversando sobre os hábitos modernos. E eu fechei o primeiro bloco perguntando para ele. Antigamente, infarto e derrame cerebral, o AVC, acidente vascular cerebral, era coisa que só acontecia com velhos. Hoje, jovens de todas as idades estão sendo submetidas a isso. Por quê, doutor Brasil? Em função de tudo isso que a gente estava conversando, dos hábitos, do estilo de vida. Importante que você ressaltou, e eu posso destacar um detalhe nessa sua questão. A gente tem observado muito a redução da idade, principalmente nas mulheres. As mulheres sempre tiveram infarto em idades mais avançadas do que os homens, principalmente depois da menopausa. E hoje nós estamos observando a incidência alta em mulheres mais jovens, tanto em homens quanto mulheres. A questão do estresse é muito importante. O estresse mata, causadora de várias doenças, mas principalmente a hipertensão arterial, que é a precursora, principalmente causa do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então é muito comum. Agora, isso está acontecendo com as mulheres, porque antigamente as mulheres ficavam dentro de casa. Exatamente. Hoje as mulheres foram para o mercado de trabalho, são altamente competitivas, estão assumindo posições em todos os lugares, né? Os homens estão ficando para trás, mas aí vem o preço, que é o preço do estresse. Eu costumo dizer que quando a mulher sentou na cadeira de presidente de uma empresa corretamente e de direito, eu acho que tem que ser assim mesmo, ela levou nessa cadeira o pacote da incidência maior de doença, porque aí começa a alimentar mal, começa a não fazer mais exercício físico, dormir pouco, uma alta carga de estresse. Então, esses fatores somados, e principalmente a hipertensão arterial, que o brasileiro é muito hipertenso, quer dizer, a população brasileira, a estimativa aí na casa de 30 milhões de brasileiros hipertensos, uma parcela nem sabe que tem a doença, porque muitas vezes é uma doença silenciosa. Se a pessoa não fizer uma avaliação básica, não descobrirá que tem hipertensão arterial. Doutor Brasil, um amigo meu, o Simão Sarkis, que é um empresário muito conhecido aqui em Brasília, falou: Cleiton, faça o seguinte, coloque uma balança no seu quarto, compre um aparelho de pressão e um aparelho de medir a glicemia. Todos os dias você pesa 2 vezes por dia, tira a pressão pelo menos uma vez e uma vez por semana você mede a sua glicemia. E não é que isso dá certo, porque você subindo na balança, você engordou um pouquinho, você já regula. Diminui a quantidade. Eu costumo dizer que o melhor regime que existe é cortar o segundo prato. Porque eu não acredito em regime. Que é mais ou menos o que eu falei do excesso. Eu acredito em reeducação alimentar. O sal, por exemplo. A gente quando come tomate, alface, embutidos, cenoura, enlatados, com sal, o tomate tem o mesmo gosto da alface que tem o mesmo gosto da cenoura. Se você tira o sal, você percebe o gosto da alface, do tomate, da cenoura, e você pode temperar com ervas, com limão. Né? E culturalmente, o brasileiro em geral, isso é muito importante, ingere muito sal. Nós ingerimos, em média, mais do que o dobro do que precisamos. Então, isso é muito importante ser entendido. Eu vi um estudo, tem que reduzir o sal da alimentação. Eu vi um estudo da Organização Mundial de Saúde dizendo que 98% da população come sal exageradamente. Exatamente. Ali que vem o problema, porque na origem alimentar, a gente citou o mundo moderno, com má alimentação, estresse, cigarro, sedentarismo, para não falar de outros fatores, as questões mais básicas, mais evidentes. Então, se, por exemplo, vou fazer um paralelo, a medicina avança muito, tecnologia, equipamentos médicos, ressonância magnética, a cirurgia está muito avançada. Na questão cardiológica, os métodos de hemodinâmica, que a gente chama de cateterismo, de desobstrução de artéria, implante de válvula, abertura de válvula do coração, isso tirou muito problema de todo mundo, muito menos invasivo e evolui a cada ano de forma impressionante. Tecnologia que até envolve mais dinheiro. Mas a gente pode voltar para coisas simples. Isso é um recurso usado para você chegar lá. A gente evitar chegar lá, que é a prevenção. O maior segredo da saúde ainda é a prevenção. Apesar da tecnologia moderna, a gente volta para a prevenção, que é muito melhor. E se a gente fala que fazer uma atividade física não precisa de academia, pode andar na rua,
Eu brinco até que só gasta sola de sapato. Todo mundo pode fazer isso. Se tiver uma restrição qualquer motora, faz um exercício na água, 30 minutos diário, todos os dias da semana. Não é possível que a pessoa não tenha 30 minutos para si durante o dia, né? Entende isso, faz uma força. Porque essa é a desculpa. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Às vezes trabalhamos 10 ou 12 horas por dia, não se dedica 40 minutos. Eu acredito que dá. Entende? Se as pessoas tomam essa consciência, elas começam a fazer essa reeducação alimentar que você citou. Não estamos falando de comida complicada ou complexa ou em restaurantes, em casa mesmo. Uma dieta pobre em gordura animal, pobre em sal e açúcar, não é complicado. Bom, nós já falamos, né? Já falamos mal do sal, açúcar. O açúcar também é um vilão, principalmente o açúcar puro, o doce, a alta incidência de diabetes na população, tanto pela obesidade, quanto por uma tendência genética do nosso povo, quanto pela questão alimentar. A diabetes, por exemplo, se não tiver geneticamente predisposição e a pessoa tiver um cuidado alimentar, é difícil a pessoa se tornar diabética. Aí você começa a diminuir muito sua chance. Agora, a gente verifica uma incidência altíssima exclusivamente pela obesidade. E as pessoas engordam porque comeram. Porque aí... Que é uma tendência a achar que engordou sem porque comer. A qualidade de vida, né, a economia melhorou, as pessoas estão podendo adquirir mais alimentos, né? Agora, o álcool. A questão do álcool é importante que você citou. O álcool, em doses baixas, que seria baixa mesmo, uma dose e meia, coisa de até 30 ou 40 gramas por dia, não é uma substância muito maléfica. Aí o senhor está falando de quê? De uísque, de cachaça, de vinho, de cerveja? Álcool é álcool. Qualquer um. Então a dose baixa estaria permitido. Não é um problema a pessoa beber uma dose de uísque ou uma lata de cerveja e a tradição, ocasionalmente. E a tradição de Portugal, Espanha, que todo dia nas refeições um copo de vinho? É que o vinho tinto tem algumas substâncias que agregam ao álcool, chamado resveratrol e os flavonoides, que tem uma capacidade antioxidante, antiagregante plaquetária, deixar o sangue um pouquinho mais fino. Então é um hábito saudável. Então é um hábito saudável. E o que é muito interessante em relação ao vinho, primeiro que culturalmente, quem bebe o vinho diariamente não bebe muito. Porque o grande problema da bebida alcoólica é beber muito. O brasileiro, em geral, bebe muito. Isso é ruim, não deve ser feito. Porque o álcool é ruim para a pressão arterial, ruim para o coração, para o diabético. Agora, o vinho em baixas doses, com essas substâncias que eu falei, elas têm a capacidade de proteção do sistema cardiovascular. E uma coisa muito interessante, Cleiton, quando a gente estuda as regiões do mundo que se tomam mais vinhos tintos, a gente observa que o hábito também, refeições um pouco mais tranquilas, família, todo mundo reunido. Com calma. Mastigar bem mastigado. Mastigar bem. Aquela tradição da bebida do vinho tinto, ela faz com que você tenha pelo menos 1 hora de menos estresse no dia. Somado durante uma vida toda, me parece que também é um benefício essa calmaria na hora da alimentação. É porque o estresse hoje é inevitável. Inevitável. Né? E mesmo se você estiver dentro de casa, ligou a televisão, a primeira notícia é uma bagaceira. Morreu, arrebentou, estourou, não sei o quê. É o que você observa, por exemplo, a alta incidência de um país, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país rico, culturalmente desenvolvido e se alimenta muito mal. Epidemia de obesidade, diabético, infarto, AVC, e eles não conseguem controlar isso. E o que é pior, estão exportando esses péssimos hábitos alimentares para o Brasil, nesses fast foods. Agora, eu estava vendo outro dia, eu até repercuti no meu programa, um estudo sobre os 10 piores alimentos que existem, né? E eu achei interessante porque o segundo pior, segundo eles lá, é o refrigerante. E o primeiro pior alimento é o refrigerante diet, que tem, fala lá das impropriedades que tem. Né? Ali tem aquela pizza industrializada, muito sal. Tem um biscoitinho chamado donuts, que também... Né? Então, o refrigerante também é um grande vilão. E o refrigerante, você pega 2 grupos diferentes que você citou, o refrigerante chamado normal, ele é rico em açúcar. Se você pegar e ler o rótulo do refrigerante, você vai ver escrito 85 calorias em 200 ml, às custas de açúcar. Se você pula para um refrigerante zero ou diet, você tem uma quantidade de caloria baixa, mas sobe o sódio, porque é um equilíbrio de sabor.
Então não vejo benefício nenhum em se tomar refrigerante, principalmente na nossa terra, que tem muita fruta, e o próprio suco saudáveis. O próprio suco de caixinha, ele também tem conservantes, né? Tem conservante, tem que prestar atenção também na quantidade de caloria, porque às vezes nós temos também alta incidência de caloria nos sucos industrializados. Doutor Brasil, a medicina no Brasil ela avançou muito, mas eu não sei o que acontece. No Brasil inteiro, a gente vê todos os dias na televisão os hospitais públicos lotados. E aqui em Brasília tem um problema. Com o alto poder aquisitivo da população, até os próprios consultórios particulares, marcar uma vaga lá na sua clínica, você não consegue com muita rapidez, a não ser que seja uma questão de emergência, que o senhor atende como já me atendeu. Sem né? Então, é uma dificuldade tremenda. Qual o caminho de se conseguir democratizar mais o atendimento médico à população? Sem dúvida. A saúde, em geral, é cara, quer dizer, custa dinheiro. Muitas vezes a gente verifica por questão de gestão, né? É o uso do dinheiro e para quê? Dinheiro tem. O dinheiro me mal parece que utilizado. tem, e se quando bem utilizado, você tem exemplo aqui do Sara Kubitschek, até que é um hospital de custo um pouco mais alto, mas que funciona muito bem, da rede pública. Eu acredito que, primeiramente, a questão de gestão. Mas o Sara Kubitschek, ele tem a verba direta, não passa pelo SUS, é direta. Não passa pelo SUS. Você tem um exemplo específico de gestão pública, de uma coisa que funciona. Tem vários lugares, vários centros no Brasil que funcionam muito bem. Exemplo foi o hospital que eu citei inicialmente, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que tem uma grande parte de atendimento pelo SUS, de cirurgia cardíaca, medicina de ponta, de graça. Agora, a medicina de Brasília já foi aquele tempo que precisava pegar, acho que o melhor médico que tinha em Brasília era o avião, da VASP, na época que existia, né? Hoje a medicina de Brasília está em condições de prestar todo tipo de atendimento, né? Quando eu cheguei aqui, em 1992, eu escutava muito isso e até nos chateava, porque, na verdade, hoje, se você observar em várias áreas, principalmente na cardiologia, na oncologia, nós não deixamos a desejar para lugar nenhum do mundo. Hoje se faz transplante cardíaco em Brasília, você resolve qualquer procedimento de hemodinâmica, que é desobstrução de artéria, angioplastia, em menos de 24 horas. A geografia da cidade também facilita, isso é importante, porque o infarto, para você ter uma ideia, tem alto índice de mortalidade nas primeiras horas do infarto. Então, se você pegar um grande centro do mundo engarrafado, você pode morrer no trânsito. E Brasília acaba que facilita, porque você tem as pontas, principalmente o plano piloto, e tem bons hospitais também nas cidades satélites. Você tem Taguatinga, um grande centro bom, você está distribuído. Então, na verdade, não fica a desejar para lugar nenhum. A pessoa não tem que sair de Brasília mais. Doutor Brasil, olha, muito obrigado. A sua entrevista, com certeza, alertou a muita gente para corrigir os seus hábitos alimentares, né? E espero revê-lo outra vez aqui no programa para a gente continuar esse assunto, que é um assunto de relevância e de grande interesse público. Eu que agradeço o convite, espero ter prestado um serviço para você e também para a população que nos assiste, e estaremos sempre à disposição, viu, Cleiton? Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer foi todo nosso. Viu? Obrigado. Semana que vem eu estarei de volta com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros.